aula passada, nós brincamos com o princípio aditivo, né? A ideia do ou. Então, quando der a ideia do ou, que às vezes estará explícito, né? Outras vezes não, nós vamos somar as possibilidades. Vimos ali também o e, né? Que é o princípio multiplicativo, né? Que quando tiver explícito ou não, nós teremos que multiplicar as possibilidades. Vimos o diagrama de árvore, né? A árvore de possibilidades, que é interessante a gente abrir essa árvore de possibilidades quando a gente quiser saber o que o probleminha ali está querendo dizer ou algo parecido. Vimos depois essa questão da página 52, né? Esses dois itens, item 81 e 82. Depois, essa questão da página 75, né? Questão de número 15. Essa questão, né, que não está no material de vocês, que está aqui no slide, que é interessante, que trabalha com a ideia de algarismos. Essa outra questão também. Essa outra questão com a quantidade de divisores positivos, como chegar naquela fórmula que nós já utilizamos, né? Essa questão sobre caminhos, aí, quantidade de ruas ligando, né? E aí depois nós brincamos lá com o princípio de Dirichlet, ou o princípio das casas dos pombos, que nós temos N casas, N mais um pombos, então pelo menos uma casa terá pelo menos 2 pombos, né? E aí vimos que esse princípio é extremamente aplicável em situações que a gente garante, né, que aquilo ali vai acontecer por ter N mais um elementos. Por exemplo, quantas pessoas precisa haver em um auditório para ter certeza de que pelo menos 2 delas fazem aniversário no mesmo dia. Em se tratando o dia do ano e o mês, né, levando em consideração ali o ano com 366 dias, que é o ano bissexto, que é o máximo que a gente teria, eu precisaria de 367 pessoas. Nessa questão, nós resolvemos também usando o princípio, essa questão também nós resolvemos usando o princípio, essa também. E aí depois nós trabalhamos com a ideia do fatorial, né? Vimos aí o que é esse fatorial, e aí foi simplesmente para poder aplicar o arranjo, né? O arranjo simples, né? Que você estará trabalhando com situações em que você estará escolhendo 2 ou mais elementos distintos, em que a ordem da escolha vai mudar a configuração. Então, são questões principalmente envolvendo números, né? Você troca de lugar, muda a senha, envolvendo letras, né? Envolvendo pessoas, que às vezes você troca ali de lugar, muda a configuração, a não ser que não tenha nenhum cargo aí envolvido, tá bom? Nós vimos também a ideia da combinação, que você vai escolher 2 ou mais elementos distintos, em que a ordem não vai mudar a configuração, né? Então, por exemplo, você está trabalhando com pessoas, você está formando duplas, trios, quartetos, mas a ordem de escolha aí não importa, né? Aí nós vimos que a combinação de NPAP, que pode ser escrito dessas várias maneiras aí, é N fatorial, dividido por N menos P fatorial vezes P fatorial. Ou seja, é um arranjo dividido por P fatorial, tá? Resolvemos essa questão e essa foi a nossa última questão da aula passada. E aí eu comentei que estaria iniciando essa aula, fazendo essa revisão, mas também fazendo essa revisão em questões, tá? Olha essa questão de número 16, que está aí na sua página 75. Uma escola de informática sorteará entre os 32 alunos de determinada turma 3 bolsas de estudo, A, B e C. Sendo vedado a um aluno ganhar mais de uma bolsa. Nesse caso, a quantidade de possíveis resultados distintos desse sorteio será igual a... Meus queridos, essa questão ela foi anulada. Por que ela foi anulada? Você pode pensar assim, é um arranjo de 32, 3A3, que seria 32 fatorial dividido pela diferença, que seria 32 vezes 31 vezes 30, né? Que daria aí, ó, vamos fazer o 32 vezes o 31, 32 e 96, 299, e acrescenta aí vezes 30, né?
6 vezes 30. Nós vamos acrescentar o zero e fazer 6, 27 vai 2, 27, 29. Observe que tem a letra C. Ah, professor, por que seria arranjo? Seria arranjo se você considerar essas três bolsas distintas, né? Que a bolsa A seria distinta da B e da C. Porém, a ideia dele não era essa. A ideia dele é que fosse uma combinação de 32, 3A3, em que as três bolsas, é como se fossem assim, três bolsas para o mesmo curso. Né? Uma escola de informática sorteará entre os 32 alunos de determinada turma três bolsas de estudo. Se ele colocasse ele para o mesmo curso, então seria, né, quem ganhou a bolsa A, B e C não teria distinção, seria uma combinação, que ficaria 32 fatorial, dividido por 32 menos 3 vezes 3 fatorial. Ou seja, seria o nosso 29.760 dividido por 6, né, que dá o nosso 4.960. Seria a letra A. Então, observe que ele dá a possibilidade dos dois. Então, eu comentei que as questões mais complicadas de você elaborar questões é análise combinatória. Porque, às vezes, falta uma palavrinha e aí dá dupla interpretação ou leva para um outro lado. Então, por isso que tanto ela poderia ser arranjo, levando em consideração que ele só diz 3 bolsas de estudo, não disse que era para o mesmo curso, como também daria a ideia de combinação, você levando em consideração que seria a mesma escola de informática, seria para o mesmo curso. Só que como ele não deixou isso bem claro, ele preferiu anular. Ficou claro aí o porquê que dá as duas interpretações? Beleza. Vocês concordam que daria as duas interpretações ou não? Vocês fariam com arranjo ou com combinação? Vamos lá, coloca no nosso bate-papo aí. Eu faria combinação por conta da ordem, né? Que não ia alterar. A princípio, a ordem não importa, né? Sim. Mas para você, professor, qual é o mais certo ou menos errado? Tá. Por ele ter falado ali, seria combinação, né? Mas aí a banca alegou a questão da anulação exatamente porque ele não colocou ali em 3 bolsas de estudo para o mesmo curso. Então, poderiam ser 3 cursos distintos, Entendi. essas bolsas A, B e C. Mas a ideia central dele foi combinação mesmo. Tá? A ideia central dele é que a resposta correta fosse a letra A. Beleza? Próxima questão, meus queridos. Uma escola possui 10 professores de matemática, 7 de ciências e 5 de português. A direção da escola pretende colocar o comando de uma excursão para seus alunos a um grupo formado por 2 professores de matemática, 3 de ciências e 2 de português. Nesse caso, a quantidade de grupos distintos de professores que poderão ser formados para comandar a excursão é igual a... Nesse tipo de questão, você separa aqui. O primeiro grupo que ele vai escolher são os 2 de matemática. Que é uma combinação, você tem 10 professores de matemática, onde ele vai escolher 2. Já já a gente calcula. Depois, você vai escolher os professores de ciências. Que são 7 professores de ciências, eles vão escolher 3. E, por último, nós vamos escolher os de português. E aí, por que eu estou usando combinação? Por que não é arranjo? Ele não determinou ordem de importância aí, né, Carlão? Exatamente. Se ele está escolhendo os 2 professores de matemática, A e B, é a mesma coisa deles que escolher B e A. É a mesma dupla, são os mesmos professores que irão. Então, a escolha aí não importa, tá? A ordem da escolha não importa. Então, vai ficar 10 fatorial, diferença, vezes 2 fatorial. Aí, você vai até 8, então vai ficar 10 vezes 9, e dividir por 2 fatorial. Então, isso aqui dá 45. De ciência, combinação de 7, 3A3, vai ficar 7 fatorial, 7 menos 3 é 4, e 3 fatorial, vai levar até o 4 fatorial,
E aqui, lembrando que o 3 fatorial é 6, então 35. E combinação de 5, 2 a 2, 5 fatorial, diferença 2 fatorial. Vai ficar 5 vezes 4 dividido por 2. Isso aqui dá 10. Né? Observe que se eu pegasse 30 vezes 12 vezes 40, daria 1.200. Aí, vezes 10 já daria 12.000. E ainda tenho que multiplicar o 5 aqui. Ó. Então, a alternativa correta, letra D. E por que que é multiplicação e não soma? Porque ele quer que seja professor de matemática e de ciências e português. Perfeito, né? Observe ali que ficou claro essa ideia do E, ó. Agora, se fosse ou, eu colocaria nessa questão o 90, né? Eu colocaria o 90. O 90 seria um bom distrator. Por que que o 90 seria um bom distrator? Porque quem errasse aí no princípio, né, também chegaria, beleza? E eu colocaria aí também com arranjo, né? Com arranjo de 10, 2 a 2, arranjo de 7, 3 a 3, arranjo de 5, 2 a 2. Então, eu colocaria uma alternativa, ele errando o princípio, e outra alternativa, ele errando aí a ideia da combinação com o arranjo. Porque aí seria um distrator. Ele se distraiu, cairia, e aí você saberia, dependendo da alternativa que ele marcou, se eu colocasse 90 como letra A. Aquele que marcou 90, excetuando quem chutou, ele marcou 90 porque fez combinação corretamente, mas errou no princípio. O que tivesse marcado letra B, por exemplo, fosse o produto dos arranjos, né, que daria maior do que 15.750, eu sei que ele errou na interpretação de ordem importar ou não. Então, ainda seria um parâmetro, uma atividade que eu teria um parâmetro para poder intervir depois, dependendo aí do levantamento que eu fizesse do índice de erro. Quais são as alternativas mais marcadas depois do gabarito? Próxima questão, meus queridos, está na página 118. Em uma sala de aula, foram escolhidos 5 alunos para se formar uma comissão de 2 elementos. Acerca dessa comissão, julgue os itens que se seguem. Se os alunos da comissão tiverem funções idênticas, ou seja, não tem distinção de função, então a quantidade máxima de comissões distintas que podem ser formadas é igual a 10. Quando ele falou aqui para a gente que eles têm funções idênticas, o que isso significa? Ele já deixa claro que é combinação, né? Exatamente. É uma combinação de 5, 2 a 2, que a ordem não importa. Nós já calculamos isso no anterior, né? E nós vimos que isso aí é igual a 10. Isso quer dizer que o item está correto. Ok? Dúvidas aí? Tudo bem? 79. Se um dos membros da comissão tiver a missão de dialogar com a direção da escola e o outro com a secretária da escola. Então, o número máximo de comissões distintas que podem ser formadas é igual a 18. Já aqui, ele diz que eles terão funções específicas, não é isso? Isso. Se eles terão funções específicas, isso aí é um arranjo. Então, vai ficar 5 fatorial dividido pela diferença. Então, isso é 5 vezes 4, que é 20, e ele diz que é igual a 18. Aqui, meus queridos, nessa 79, lembra que eu comentei com você que o arranjo nada mais era do que um princípio multiplicativo. Eu teria 5 possibilidades para o primeiro, 4 possibilidades para o segundo, né? Então, poderia fazer como princípio multiplicativo aí. Olhe para o que nós fizemos e veja se você ficou com dúvida. Questão bacana, né? 2 itens aí para mostrar, numa mesma situação, praticamente, 5 alunos escolhendo 2, quando que você vai ter um arranjo e quando que você vai ter uma combinação. E observe, a questão para ser bonita, ela não precisa ser difícil, tá? Meus queridos, nós vamos agora, aqui eu peguei um exemplo, né,
de uma questão que não tinha, aí uma ideia que não tinha necessariamente no material, mas acaba aparecendo aí com a combinação. Ó. Considere duas retas paralelas e distintas. Sobre a primeira, marcam-se 5 pontos. E sobre a segunda, 4 pontos. Então, vamos supor que aqui eu tenho um ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e um ponto E. E aqui um ponto F, G, H, I. Aí ele quer o seguinte, ó, letra A de amor. Quantos triângulos podem ser formados com vértices em 3 quaisquer? O que você pode fazer aqui, ó? Essa reta eu vou chamar de R e essa de S. Para eu ter um triângulo, eu preciso de 2 pontos de uma e um ponto da outra, né? Então, eu preciso de 2 pontos de uma e um ponto da outra. Então, você pode pegar 2 pontos de R e um de S. Pegando 2 pontos de R e um de S, vai ser uma combinação de 5, 3 a 3, e pegando um ponto da reta S, você tem 4 possibilidades. A combinação de 5, 3 a 3, nós já vimos que é a mesma coisa que a combinação de 5, 2 a 2, que é 10. Então, você tem 40 possibilidades aqui. Porém, eu posso ter um ponto de R e 2 pontos de S, né? Porque necessariamente eu vou precisar de 2 pontos de uma e um ponto da outra para formar aí o meu triângulo, né? E por que combinação? Se eu pego os 2 pontos A e B, vai me dar o mesmo segmento de BA. Então, AB e BA não tem distinção. 1 de R, 5. 2 de S, combinação de 4, 2 a 2. 5. Aqui fica 4 fatorial, dividido por 2 fatorial, 2 fatorial. Vai ficar 5 vezes, aqui 4, levo até o 3. Então, vai ficar 5 vezes 6, que é 30. Isso quer dizer que a resposta aqui da letra A vai ser 40 mais 30. Por que mais? Porque pode ser ponto de R ou ponto de S. Exatamente. Você pode pegar o primeiro caso, que é 2 de R e 1 de S, ou 1 de R e 2 de S. Beleza? Perfeito. Olha a letra B. Quantos quadriláteros convexos podem ser formados com vértices de 4 quaisquer desses pontos? Aí eu vou precisar, para formar um quadrilátero, 2 pontos de R e 2 pontos de S, necessariamente. Então, vai ser uma combinação de 5, 3 a 3 e uma combinação de 4, de 5, 2 a 2, perdão. E aqui era 5, 2 a 2, né, gente? Ainda bem que estava o mesmo resultado. De 5, 2 a 2 e a combinação de 4, 2 a 2. A combinação de 5, 2 a 2, nós vimos que dá 10. E a combinação de 4, 2 a 2, que dá 6. Então, a quantidade de quadriláteros que nós podemos formar é igual a 60.